Jesus está interessado na sua libertação. Jesus está interessado em te ver bem. Sabe quem Deus é? Você sabe. A onipotência desse ser tão maravilhoso que nos deu a vida, que nos dá o fôlego de vida, a oportunidade todos os dias de agradecer, de dizer: Senhor, muito obrigado. Mas tem pessoas que se esquecem que são feituras de Deus e começam, até a deformar o seu corpo. Não estão satisfeitos com o seu corpo. Não estão satisfeitos com a sua originalidade. Não estão satisfeitos com a sua cor. Não estão satisfeitos com o seu corpo, com o seu cabelo, com tudo. Eu já passei por uma transição capilar que foi uma época maravilhosa. Até recomendo para que você venha a se identificar, você venha amar quem você é. Deus nos chama para isso. Muitas vezes Ele nos chama para nós renunciarmos certas vaidades, renunciarmos tantas futilidades. Para quê? Para que nós venhamos à essência da originalidade, para saber quem nós somos, como nós fomos feitos, quem nós somos de verdade, a nossa essência, para que nós fomos feitos. Você tem uma missão, você tem um propósito, você tem um chamado, você não veio nessa terra à toa, você não veio sofrer, você não veio viver uma vida de miséria. Deus não te chamou para isso. Deus te chamou para ter uma vida e vida em abundância. Mas o inimigo é que quer roubar as nossas bênçãos. A psicologia moderna, queridas, chama isso de desconexão da autoimagem. Mas a palavra chama de esquecimento espiritual. Você não entender o seu propósito, não entender por que você veio ao mundo. Tem ainda pessoas na altura do campeonato, como diz, neste século 21, que ainda se indaga se Deus existe, ainda se indaga para que eu nasci. Não sabe, não entende o seu valor, não sabe a sua identidade em Cristo. Tantas pessoas não conseguem ter sucesso na vida, não conseguem porque não sabem a sua identidade, o seu valor. Para que você foi feito? Tem gente que acha tão difícil encontrar a sua vocação, o seu chamado. Eu tenho um chamado, meu chamado é proclamar a palavra de Deus. Eu sou uma pessoa que sou um pouco tímida, eu sou uma pessoa que tem um pouco de dificuldade na oratória. Olha só como eu tenho um chamado lindo, mas o diabo desde pequena lutou para que eu não seguisse no meu chamado, primeiro já com a minha língua presa, porque a minha língua aqui ainda tenho dificuldade de fala, mas era muito presa a minha língua e eu falava muito errado, não conseguia, as pessoas riam na escola, eu tive essa dificuldade, mas graças a Deus, Deus nunca deixou que o meu chamado fosse apagado. Assim Deus faz com você, Ele te dá uma oportunidade para você reconhecer o seu chamado e seguir em frente. Então foi isso que aconteceu. Uma professora me treinou, viu a dificuldade, começou a trabalhar isso em mim. E quando eu fui para a adolescência, eu então comecei
a, a me encontrar no meio religioso, no meio da palavra de pessoas mais velhas, de pessoas mais experientes, porque eu sempre gostei de estar assim, próximo de pessoas que entendiam mais do que eu. Gostava muito. Eu era fascinada na minha juventude por um professor de geografia na 8ª série, Severiano Nunes, quando eu estudava ali no Dom Pedro. E ele chegava e era um professor diferente. Ele chegava, ele não usava livros, ele não usava cadernos, ele chegava de uma forma tão descontraída, sentava na mesa do professor e começava a falar a história toda de geografia, contar tudo. E se você pegasse um livro, era como se você estivesse lendo um livro, e eu ficava fascinada como ele tem tanto conhecimento. Isso me fascinava, eu aprendia muito a matéria, porque eu gostava de ver o conhecimento das pessoas, de ver que a pessoa era uma pessoa que se destacava. E eu comecei então, porque o que a gente admira, a unção, como tem um ditado que a unção que você respeita, a unção que você atrai. Então, eu admirava, eu fui buscar conhecimento. E crescendo mais, eu comecei a ver que eu tinha a habilidade de falar, de gostar de evangelizar, de ler a Bíblia, de estar nos estudos juntos. Claro, foi uma metodologia que um pastor usou muito comigo, que hoje chama Mindfire, mas ali tradicionalmente de uma forma tão simples, de pegar um texto, colocar na primeira pessoa e você recitar e escrever uma redação e ler antes de dormir. Isso eu fiz por 30 dias. Isso mudou a minha vida. Eu comecei a me destacar, comecei a fazer parte de grupos de teatro, comecei a me desinibir de forma tão autêntica, genuína. Isso fez toda a diferença. Eu reconhecer o meu chamado. Eu comecei a ver as minhas habilidades. E não neguei. Isso foi fundamental para meu amadurecimento espiritual e também físico. Sei que no meio do caminho, como tantas outras pessoas, eu até me perdi, porque é isso que Satanás faz. Ele é especialista em fazer você se perder, em fazer você retroceder, em fazer você parar. Mas o Senhor te encontra como Ele me encontrou. E Ele me levantou, e quando Ele me levantou, começou a fazer algo sobrenatural aceleradamente. E até hoje estou vivendo essa aceleração espiritual na minha vida. E nesse ano de 2025 é algo extraordinário que o Senhor tem feito na minha mentalidade, no meu espiritual, em meio a muitas dores, porque ano de 2024 foi um ano de muito sofrimento, de muito abalo emocional. Mas o Senhor tem me sustentado, porque eu sei quem eu sou em Cristo. Olha o que diz em Tiago capítulo 1, versículo 23 ao 24, que diz assim: aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha o seu rosto no espelho e depois de olhar para si mesmo, vai embora e logo esquece a sua aparência. Então, nós devemos o quê? Colocar em prática. Devemos olhar para a cruz, devemos buscar conhecimento, devemos valorizar todo o conhecimento que nos é dado. Hoje é fornecido
muitas informações nas redes sociais, um turbilhão de informações. E você tem que analisar o que edifica, o que faz bem, ter entendimento, ter discernimento, para não colocar dentro de si um turbilhão de coisas que não edificam e fica que nem uma garagem cheia de caixas vazias, desorganizadas, sem serventia. É por isso que o nosso físico ele remonta para o nosso espiritual. Presta atenção nisso. Se você tem uma casa que é muito bagunçada, suas gavetas, suas roupas, tudo jogadas, isso remonta a sua alma. Isso remonta a como você está espiritualmente, como está a sua alma. A sua alma está desorganizada, está sem direção. E então você está entregue à preguiça, está entregue a tudo isso. E o Senhor abomina que você viva uma vida sem direção. Uma vida que você não vá renovando as suas forças nele. Porque é isso que o Senhor faz conosco, quando nós sabemos quem nós somos nele. E é exatamente isso que o inimigo tenta fazer, nos fazer esquecer quem somos. Quando vem a cilada do inimigo, você tem que rebater, como aquele filme Quarto de Guerra. Sai daqui, Satanás! Sai daqui! Você tem que realmente declarar, guerrear dentro da sua casa, guerrear na sua vida. Ele sabe que quando uma mulher descobre